Esse cara aqui, o Ryzen 7 9800X3D, ou mesmo o Ryzen 7 9850X3D, são dois dos melhores processadores para games que você pode comprar. E o que aconteceria se eu pegasse dois Ryzen 7 9800X3D ou dois Ryzen 7 9850X3D e fundissem eles? O que aconteceria seria esse cara aqui, o Ryzen 9 9950X3D2, ou seja, dois Ryzen 7 9850X3D ou 9800X3D. Sem dúvida nenhuma, é o melhor processador gamer do mundo, certo? Afinal, você tá pegando a performance do 9850X3D e dobrando ela. São dois processadores. Mais cores, mais threads, mais cache. Infelizmente, não é assim que funcionam as coisas. É claro que esse é um dos processadores mais diferentes que a gente viu nos últimos anos, mas não é o que você tá pensando. E por incrível que pareça, esse pode ser talvez o pior processador que a AMD já lançou na sua história. Tá, eu sei, talvez isso seja um pouco demais, porque a AMD já lançou processadores bem ruins. Mas o que então esperar de um Ryzen 9 9950X3D2? A gente vai conseguir dar uma olhada na performance em jogos e em aplicações profissionais e falar um pouquinho mais sobre o real problema do 9950X3D2, que provavelmente nem é sobre o produto em si, mas sim sobre quem está lançando o produto, a AMD. Se você caiu de paraquedas aqui e não entendeu nada, bom, o 9950X3D2 é o lançamento mais recente, talvez com o nome mais extenso, mas eu tenho certeza que a AMD no futuro consegue se esforçar e trazer um nome ainda pior. Mas é o processador mais recente da família AM5. Sim, aqueles mesmos processadores começaram com os Ryzen 7000. Essa daqui é a terceira geração de processadores com empilhamento de cache, o 3D V-Cache. Começou lá atrás com o Ryzen 7 5800X3D, depois nós tivemos o Ryzen 9 7950X3D e agora nós temos o Ryzen 9 9950X3D2. Dois justamente por ter dois complexos de núcleo com o empilhamento de cache 3D. Bom, para tentar explicar um pouco, o Ryzen 7 5800X3D, ele é um processador com apenas um CCD, ou seja, um complexo de núcleos com o empilhamento de cache 3D. O empilhamento de cache 3D aumenta a quantidade de cache, ou seja, aquela memória mais próxima do processador. E isso trouxe um ganho de performance absurdo. Não é à toa que ainda hoje o 5800X3D é um dos melhores processadores e o melhor processador para jogos já lançado na plataforma M4. Mas dá para surpreender a gente, a AMD. Pode lançar mais coisas para M4, a gente não se importa. Mas são 8 cores e 16 threads. A AMD não quis lançar o 5950X3D, que nós sabemos que realmente existiu. O Gamers Nexus esteve lá na AMD e falando com os engenheiros, eles mostraram para ele que existia um protótipo. A AMD deixou para lançar isso nos Ryzen 7000 e aí veio o 7950X3D. Esses não são os únicos processadores com empilhamento de cache 3D, eu tô tentando resumir aqui porque é muito modelo. Esse foi o mais poderoso lançado nos Ryzen 7000 e o que ele fazia? Na verdade, ele combinava um Ryzen 7 7800X3D, ou seja, 8 cores e 16 threads com o 3D V-Cache, com um Ryzen 7 7700X. E ficava um negócio meio assíncrono. Por que assíncrono? Porque eles não tinham exatamente a mesma configuração. E o que acontecia é que em jogos, o Windows tinha que dar preferência para o complexo de núcleos que tinha o empilhamento de cache 3D. E aí, meu amigo, aí você depender do Windows, aí você tá querendo demais. E sim, nós tivemos vários problemas com o agendador do Windows, que não sabia exatamente para quem que ele ia mandar as tarefas, e aí, enfim, o resultado foi péssimo. Depois disso, a AMD lançou o Ryzen 9 9950X3D, que seguia exatamente a mesma lógica. Um Ryzen 7 9800X3D e um Ryzen 7 9700X, ou seja, um processador com empilhamento de cache 3D e outro sem, mas os dois com 8 cores e 16 threads, totalizando 16 cores e 32 threads. A AMD prometia que esse seria o processador mais rápido do mundo para jogos. E ele meio que não era, né? Porque o 9800X3D acabou batendo ele e depois veio o 9850X3D que acabou batendo ele. Por que eu falei que a terceira geração se é um 9950X3D2? Porque, na verdade, ele compartilha exatamente as mesmas tecnologias que estão presentes nos Ryzen 9000. Então, essencialmente, ele é só dois 9800X3D ou dois 9850X3D, só que com os dois com empilhamento de cache 3D. Uma coisa que a gente vinha pedindo desde o passado, eu confesso que mais por curiosidade para saber o que ia acontecer se eu colocasse mais cache ainda. E agora nós temos a resposta. O processador já foi lançado, ele chegou no mercado por $900! $900, enquanto o 9950X3D custa
custa aí os seus $700. Agora mais barato um pouco, mas no lançamento custou $700, ou seja, ele chega a exorbitantes $900. Mas aí você tá pensando, não, tudo bem, Robson, não tem problema, porque afinal de contas são dois 9800X 3D. E mesmo se você pegar o preço, não vai fazer muito sentido. Mas eu quero saber da performance, porque a performance é o que realmente interessa. E é por isso que eu peguei aqui o nosso 9950X 3D e escrevi um 2 do lado e fiz os testes de performance. Não, na verdade eu não fiz os testes de performance porque, é claro, eu sou um canal pequeno, outros canais menores também não receberam o processador, tipo o Gamers Nexus. Pois é, Gamers Nexus não recebeu o processador. Pera, o Gamers Nexus não recebeu o processador? Não, pera. E sim, a gente vai falar sobre isso porque, como eu disse, o problema talvez nem seja o produto em si, mas a empresa. Mas vamos falar do produto, porque algumas pessoas receberam o 9950X 3D 2 para review, como por exemplo o Hardware Unboxed, e eles testaram em jogos, games e aplicações profissionais. A AMD não soltou nenhum slide antes do lançamento falando que o processador era sensacional em games, então a gente já não esperava muita coisa. Mas eu diria que minhas expectativas foram superadas. Lembrando que a AMD dizia que o ganho de performance seria entre 3% e 7%, que não é muita coisa, mas ele custa por volta de 30% mais do que o 9950X 3D. Só para você se situar e ajustar suas expectativas para você que não tem expectativa nenhuma. Começando pelo Cinebench 2026, o 9950X 3D 2 foi 4% mais rápido do que um Core Ultra 7 270K Plus. Ah, você não conhece o 270K Plus? A gente também não, porque nesse momento a gente ainda não testou. Mas ele é basicamente um Core Ultra 9 285K mais barato que a Intel mandou e com uma performance melhor ainda. Ah tá, e é bom lembrar que o 270K Plus, ele tem um preço sugerido de $350. Você lembra quanto que é o preço do 9950X 3D2? Não? $900! Muito bem, ele conseguiu aqui superar em 4%. Não é uma diferença desse tamanho aqui, mas pelo menos são 4% mais rápido do que o processador da Intel e um pouco mais rápido do que o próprio 9950X 3D. Esse aqui é o Multi-Thread Scores, ou seja, em múltiplos núcleos, né? E ele conseguiu pelo menos superar aí o seu antecessor. Por outro lado, em Single Thread, ele... como que eu posso dizer? Ele tem exatamente a mesma performance do 9950X 3D, o que não é surpresa para ninguém. Mas ele ainda perde pro 270K Plus. Ele é 5% mais lento do que o 270K Plus. Então, se você precisa aí de single thread, acho que $900 não vai resolver o teu problema. No teste do Blender, o 9950X 3D 2 pelo menos foi 7% mais rápido do que o 9950X 3D e superou aí também o 270K Plus. Eu não vou falar de novo que ele custa muito mais caro, mas pelo menos ele superou em 7% o 9950X 3D. De novo, não é 30% mais, que seria a diferença ali por volta da diferença de preço do 9950X 3D, mas pelo menos ele ganhou, né? Então, de novo, que bom que ele bateu aí o 270K Plus por 21%, e custa só a mais. No 7-Zip de novo, ele superou aí o 9950X 3D por 7%, então batendo aí dentro das expectativas da AMD, o que é ao mesmo tempo ok e frustrante, afinal a gente esperava que batesse por mais em algum cenário. No dicionário de 32 MB ele bateu só por 2%, o que é abaixo das expectativas, o que não é nada bom, é claro que as expectativas são bem pequenas, né? E pelo menos ele bate aí o 270K Plus em 31% mais rápido e só mais caro. No Photoshop 2026, tudo isso de núcleos, tudo isso de threads, consumindo mais para conseguir 2% mais performance do que o 9950X 3D. Inclusive, ele seria mais negócio você pegar o 9950X. Mas pelo menos aqui no Photoshop ele é bem melhor do que o 270K Plus. Eu não fiz as contas, mas eu não sei se é esse tanto por cento a mais. Aqui no Premiere Pro 2026, o 9950X 3D 2 bateu em 2% o 9950X. Será que esse 2 no fim é quantos por cento ele bate? O 9950X 3D. Na verdade ele bateu o 9950X 3D por 2%. Mas o 9950X mesmo por quase nada. E o Core Ultra 9 285K também por quase nada. E olha que o 270K Plus deve ter um pouquinho mais de performance do que o 285K. Só que se a gente comparar com o 270K Plus, ele foi só 3% mais rápido. Agora, finalmente, chegando nos jogos, mais uma parte que realmente importa para os processadores, que é a compilação de shader. Não sei se importa tanto, porque é uma vez só que você vai fazer isso normalmente, e depois nunca mais vai fazer. Mas, curiosamente, aqui o 9950X 3D 2 foi mais lento do que o 9950X 3D e do que o 9950X, inclusive mais lento do que o Core Ultra 9 285K por boa margem. Partindo para os jogos, eu vou meio que fazer um catadão por cima, porque assim, a situação é muito mista. Tem alguns cenários onde vence o 9950X 3D, tem alguns cenários que é pior que o 9950X 3D e o 9800X 3D, e na grande maioria ele é igual ou pior do que o 9850X 3D ou o 9800X 3D, o que de novo já era esperado, afinal de contas você está juntando dois processadores e eles precisam conversar, ou seja, os dois CCDs precisam conversar e aí tem aquela latência interna
interno, ou seja, aquele atraso para mandar as informações de um CCD para o outro. Não importa quanto cache você tenha, eles não estão fisicamente juntos. Mas se você é o maior pro player do mundo e tem muito dinheiro sobrando e só quer comprar porque ele vai ser o melhor, más notícias para você porque ele não vai ser o melhor. Mesmo, por exemplo, no CS2, rodando aqui um benchmark de um pro player, ele ficou atrás de um 9800X3D. Não quer dizer que seja uma diferença muito grande, na verdade está basicamente dentro da margem de erro, mas ele continua ficando atrás. E no Very High, curiosamente, o 270K Plus até vence. É claro que ele perde na mínima, o que é mais importante do que a média. Mas digamos que mesmo para ostentar, ele ainda vai ser uma escolha desinteligente. Você pode até ostentar porque ele vai ter tecnicamente a mesma performance, mas dizer que você tem mais performance, aí vai estar equivocado. Claro que não quer dizer que ele perde em todos os cenários, tem alguns cenários que ele realmente ganha, tem um pouco mais de performance, mas em nenhum cenário que eu consegui ver, pelo menos, ele vale essa diferença de preço. Claro, você pode ter o melhor processador do mundo a qualquer custo, mas nem por isso ele vai ser um produto inteligente, né? E já que tem uma galera que é acionista da AMD e gosta de falar disso, vamos falar de consumo, porque o consumo do 9950X3D2, por exemplo, no Cinebench bateu ali 298 watts, o que é basicamente o mesmo que um 14900K faz. Ah, mas ele tem muito mais performance. Será que tem mesmo? É a diferença de preço. O 14900K pode custar menos, consumir mais ou consumir a mesma coisa, mas definitivamente não é o mesmo preço, né? A boa notícia é que em jogos, pelo menos, ele consome basicamente o que consome ali um 9950X3D, mesmo com um TDP mais alto, não se converteu em consumo, neste caso específico, direto ali das linhas 12V. É claro que isso varia de um jogo para o outro, de uma situação para outra, mas pelo menos ele não é o processador que mais consome. Tá certo que ele não é o que traz mais performance também, você pode conseguir a mesma coisa com um 9800X3D consumindo ali praticamente a metade, né? Tá, mas o que isso quer dizer no final? É bom ou não é bom? É ruim? É tão ruim assim esse processador? Não, não é ruim, mas também não é bom, né? Porque aqui na média de 14 games testados, o 9950X3D2 em 1080p médio e no Ultra foi realmente o processador mais rápido para jogos nos testes do Hardware Unboxed. Bom deixar claro que é nos testes do Hardware Unboxed, eu não posso reproduzir isso aqui por razões que a gente já vai conversar. Mas pelo menos ele bateu. Por uma diferença irrisória? Sim. Por uma margem mínima? Sim, mas pelo menos bateu. Nos testes do Tom's Hardware, por outro lado, o 9850X3D é quem obteve a melhor performance. Lembrando que é importante você consultar diversos reviews justamente porque conclusões são diferentes e os cenários testados também, assim como as amostras dos processadores. Aqui no Tom's Hardware, o 9850X3D e o 9800X3D foram melhores na média do que um 9950X3D2, que na verdade teve basicamente a mesma performance do 9950X3D. Nossa, que surpresa! Só que essa nem é a métrica onde o processador se sai pior. É claro que a AMD falou que não, veja bem, não é para jogos e tal. Mas se a gente for pegar aqui o custo não por frame, mas por amostras do Blender, ele também acaba sendo meio que o pior processador em relação ao custo-benefício, porque ele entrega uma performance menor e ainda custa muito mais caro. E, curiosamente, aqui quem chega com o melhor custo-benefício é o 270K Plus da Intel. E isso diz muito, na verdade, né? Porque a gente tem também o custo por frame que eles fizeram lá, e no custo por frame ele é, sem dúvidas, o pior, né? Pelo que ele entrega de performance, o 9950X3D parece até bom perto dele. E o Core Ultra 7 270K Plus é um dos melhores ao lado do 9700X, claro, também com o 9800X3D. O 9800X3D ainda continua sendo provavelmente a melhor escolha que você pode fazer em relação a jogos em máxima performance. Então, fica aquela dúvida. Qual que é o problema com o 9950X3D2? Por que estão pegando no pé da AMD por isso? Que a gente nem tá pegando no pé da AMD, mas a AMD aparentemente tá pegando no pé de todo mundo. Eu, como falei pra vocês, não recebi a amostra, mas isso também não é nada de novo. Afinal, a AMD manda a amostra pra quem eles quiserem, e aqui no Brasil a gente ainda tem a dificuldade com a Receita Federal. Por exemplo, as amostras dos processadores Plus da Intel ninguém vai entender essa piada interna, não chegaram até hoje, mas isso é um problema com a Receita Federal. Já o caso dos processadores da AMD, nós não recebemos um NDA, que é o documento que você assina para ficar sob embargo e aprender mais sobre os produtos, ainda que você não vá receber eles, ou seja, ter acesso à informação sobre produtos para vocês que são o público-alvo, e tampouco tivemos qualquer oferta dos processadores para review. O que, de novo, não é problema nenhum. Nós podemos conseguir de outra forma, mesmo custando um absurdo o processador, se isso for interessante para vocês. Coisa que, sinceramente, não é muito não. Mas a AMD lançou a braba de opa, estamos sem amostra aí dos processadores. Tem só pouquinha amostra dos processadores. O que, de novo, é uma desculpa merda, mas ok. É o produto deles, eles inventam a desculpa que eles quiserem. Agora, dizer que tem amostras limitadas e não mandar para um canal como Gamers Nexus, ou mesmo Linux Tech Tips, ou mesmo Jace200, é muito esquisito.
E meio que a gente descobriu o motivo. Porque no vídeo do Gamers Nexus, onde ele deveria supostamente fazer o review do processador, ele fala que ele não tem a amostra. E curiosamente, isso aconteceu depois do vídeo que o Gamers Nexus fez sobre as práticas, no mínimo, suspeitas da AMD em relação ao governo americano e o envolvimento com empresas como a Palantir, que dá algumas declarações nesse nível. E depois o Gamers Nexus tratar sobre alguns assuntos delicados, como por exemplo doações para a campanha ou para o movimento do presidente dos Estados Unidos, dentre outras diversas ações da AMD que cheiram bastante como corrupção. Mas é só uma investigação, e o Gamers Nexus fez da forma correta como jornalista que o é. Eu não sou um jornalista, mas o Steve Burke é um jornalista com diploma e tudo, e ele fez nada mais nada menos do que uma investigação jornalística, seguindo todos os protocolos, seguindo fontes e mostrando todos os dados. E depois disso parece que o Steve Burke foi parar na blacklist da AMD, provavelmente junto com alguns outros canais terríveis tipo o nosso. E quem sabe no futuro ele figure também na blacklist da Radeon, se é que não são a mesma blacklist, onde a gente também deve estar figurando lá. Vocês devem ter percebido que a gente já não faz review de placa de vídeo da AMD recebendo da própria AMD faz algum tempo, e talvez tenha alguma coisa a ver com as críticas abertas às estratégias da AMD que nós estamos fazendo aqui. E o curioso, são estratégias que acabam prejudicando você, consumidor. Eu não tô aqui para defender o meu lado. De novo, a AMD tem zero obrigação de me enviar qualquer produto que neste caso eles nos enviaram. Não neste caso, porque nesse caso nós conseguimos... Tá, nesse aqui também não. Ok, alguns produtos eles nos enviaram nos últimos anos, mas de novo, eles não têm obrigação nenhuma de mandar. Mas parece que essa é a estratégia atual dos cabeças da AMD, de não fale mal da nossa marca, senão você não vai poder receber nenhum tipo de produto. O que, de novo, só para deixar claro, tudo bem, é uma estratégia merda, mas é a estratégia que a empresa quer adotar, e esse parece ser o tipo de comportamento que eles estão assumindo. E mais uma vez, isso é prejudicial para você, consumidor. Nós estamos aqui tentando tratar situações que afetam de fato a compra ou a pós-compra dos produtos. Se a AMD não está dando foco mais nos consumidores, ou seja, enviar um produto para mim é na verdade uma forma de apresentar para vocês de maneira independente qual é a performance, quais os pontos positivos e negativos daqueles produtos. E curioso, a AMD tem lançado bons produtos nos últimos anos, como a 9070 XT, 9070, 9060 XT, ou mesmo o Ryzen 7 9800X 3D e até o 9850X 3D, que ele é um produto relativamente inofensivo. Não tem grandes problemas envolvidos no 9850X 3D, mas a AMD adota essa medida um tanto quanto esquisita, para não dizer outra coisa. E isso acaba afetando o próprio consumidor. Afeta também a confiança do consumidor, porque se a empresa está interessada mais em como defender as suas conexões com empresas esquisitas como a Palantir, ou com as suas relações um tanto quanto confusas com o governo americano, e as suas estratégias aqui no Brasil, e mesmo problemas com drivers ou problemas com BIOS, ou até mesmo no caso lá dos Estados Unidos, eles prometeram produtos para pessoas que tiveram um computador incendiado e simplesmente não cumpriram com a sua promessa. Esses são só detalhes bem pequenininhos. Os maiores, realmente, vocês não se importam porque não está ligado diretamente aos produtos. E tudo bem, não precisa estar conectado. Você só está comprando o produto, não está comprando uma ação da empresa. Apesar de muita gente agir dessa forma, pensando que está comprando uma ação da empresa. Então, 9950X 3D2 da AMD não é exatamente o problema. Ele é um produto um pouco bizarro que, na minha opinião, não faz muita diferença de existir. Não deveria, mas também não é nenhum problema para ninguém. Ele não substitui o 9950X 3D. Ele não causa nenhum tipo de problema especificamente. Eles mudaram até a caixinha para mostrar o quão triste ele é em preto e branco. As atitudes envolvidas junto com o processador nos lembram muito as estratégias no passado que outras fabricantes praticaram. Num passado recente, a própria Nvidia com as RTX 5050 e 5060, onde eles decidiram, eu não diria colocar numa blacklist, mas esquecer de enviar amostras até mesmo para lugares onde fazia sentido o produto e dizer que não ia enviar para outros países porque o produto não estava focado naquele segmento. O que é bizarro, porque tem pessoas que compram produtos de baixo custo em todo o mundo e canais americanos têm alcance no mundo inteiro. Mas mesmo canais locais como nós não tivemos a oportunidade de receber esses produtos no lançamento. E de novo, não tem nenhum problema em relação a Nvidia, AMD ou Intel querer fornecer ou não um produto para nós, porque eles não têm a mínima obrigação. Mas mostra um pouco de como é a atitude da empresa. Talvez eles não quisessem que os resultados independentes aparecessem, pelo menos por um tempo, porque eventualmente a gente vai acabar comprando o produto ou conseguindo com algum parceiro. É muito triste, mas não é surpreendente ver esse tipo de estratégia por parte da direção da AMD, porque, de novo, eu já venho apontando isso há alguns anos. Eles chegaram naquele ponto em que algumas outras fabricantes já chegaram, que é basicamente desconectar da realidade. E é isso que eu vejo que aconteceu. A AMD se desconectou da realidade. Eles estão focados em fazer a política ou politicagem lá nos Estados Unidos, em agradar empresas que têm finalidades num tanto quanto controversas, e o consumidor
consumidor, assim, eles têm o melhor produto, pra que eles vão estar preocupados com você se você gosta ou não? Até porque as pessoas parecem ter um tipo de dificuldade, uma barreira em criticar a AMD, porque afinal a AMD ainda é aquela empresa pequenininha, coitadinha, que ganha pouquíssimo dinheiro e traz um produto que salva a sua vida. Exceto que, tirando a parte dos produtos que ficaram melhores do que eram no passado, todo o restante é completamente diferente disso. Ou seja, é o contrário do que você está imaginando. E a conclusão que eu chego é que nesse momento nós estamos numa situação engraçada, porque agora parece que a chave virou. A AMD fez um esforço gigantesco para mostrar que o 9950X3D2 era um processador mais focado para produtividade, IA e render. Mas na verdade quem está na frente disso é a Intel. Mesmo que não esteja em performance, ela está bem colada nos líderes e custando muito, muito menos. Em jogos, aí não preciso falar nada, né? A AMD está disparada na frente com 9800X3D, 9850X3D, mas ela tá tão na frente que ela pode se dar o luxo de lançar esses processadores. Não, o 9950X3D2 não é para jogos, não é para aplicações profissionais, ele basicamente é para quem quer ou pode gastar muito dinheiro à toa para ter uma caixinha triste na sua prateleira em preto e branco. Nem para se dar o trabalho de fazer um acabamento bacana, uma caixa especial para quem vai pagar $900 nos processadores deles, eles quiseram. Então, parece que essa é a situação atual. E você, compraria um 9950X3D2? Eu posso dizer que pelo menos foi legal a gente ver, né? Botaram em prática isso aí. Então realmente, mais empilhamento de cache não vai resolver muito problema. Tô curioso para ver o que vai acontecer com os processadores da nova geração da Intel, que prometem trazer ali até quase 300 MB de cache. Será que vai mudar alguma coisa? E a AMD? Deixa aí nos comentários, aproveita e deixa o like. Nenhum processador se feriu durante essas filmagens. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, porque nós vamos trazer outros testes. Não sei se 9950X3D2. Deixa aí nos comentários se vocês querem ver testes com esse processador. A gente vai ver se a gente consegue, porque afinal $900. Você imagina aqui no Brasil que vai ser uns R$9 mil. Mas nós temos mais testes chegando aí com o 270K Plus, o 250K Plus e o KF. Enfim, tem mais lançamentos chegando por aí, porque afinal de contas, pelo menos os processadores estão interessantes. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou. E até a próxima. Até a próxima se eu não for raptado pelos amiguinhos da AMD. Cuidado você também. Não critique. Você pode ser colocado numa lista ainda pior do que a lista de exclusão de reviewers.